Mas eu acredito que cada Ichigo Ichie é uma peça no quebra-cabeça que nós estamos montando. E são peças, todas elas são peças fundamentais, não tem peças secundárias, todas elas são peças principais que unidas vão te dar a visão total e global do quebra-cabeça que nós estamos montando. Então, quando é o momento de acrescentar mais alguma peça nesse quebra-cabeça, então aí a gente abre esse canal e através dele, eu e você podemos conversar um pouco mais sobre o que nós estamos montando. Então, nesse momento, nesse nosso Ichigo Ichie, vamos falar sobre mãe e filha. Em particular, no caso, minha mãe e eu, que somos duas mulheres que, por uma questão kármica e de afinidade, eu fui e sou filha dela, e ela acabou me gerando, me trazendo para este mundo, e eu, através disso, então ela passou a ser mãe pela primeira vez, e também só teve uma filha, que fui eu, então ela é minha mãe única, e eu sou filha única dela. Então nós vivemos durante 57 anos essa unidade. Se bem que até eu nascer, ela tinha uma vida pessoal dela, ela viveu 25 anos sem mim. Mas enquanto ela esteve nesse mundo, a nossa existência nesse mundo foi unida. Nós fomos unidas e vivemos juntos. Então, durante toda a minha existência, durante 57 anos, enquanto ela esteve nesse mundo, eu vivi e convivi com ela. E é sobre essa relação entre duas mulheres que está dedicado o nosso Ichigo Ichie de hoje. Por quê? Porque olha como foi a minha história e a história da minha mãe. Minha mãe é uma mulher que vivia além do tempo dela. Ela tinha uma mente, um sentimento e uma ação que, independente da repressão que a mulher vivia naquela época que ela existiu, ela era uma mulher que tinha muitas ideias, ela era muito criativa, está sempre inventando, era muito alegre. E, apesar de ser esposa, ser mãe, cumprir com os deveres, né, e obrigações de mãe, de esposa e de dona de casa, ela sempre estava inventando alguma coisa, ela sempre estava criando alguma coisa. Então, viver com ela era muito dinâmico. Porque ou ela estava me lendo uma revistinha, um quadrinho que era a Luluzinha, né? Ou ela me lia a Luluzinha, ou ela estava me contando uma história onde ela me levava ao nível, né, no mundo das ideias, para criar no mundo das ideias as histórias que ela estava me contando. E ela era muito detalhista, porque o vestido tinha pedras brilhantes, todinho com aquelas pedras brilhantes, as pedras tinham tal cor e tinham tal tamanho. Então ela era muito minuciosa na descrição dos personagens, das histórias que ela me contava. E eu cresci assim, tendo uma vida paralela entre a vida cotidiana, mãe e filha, e a vida já, uma vida diferente, uma vida mais criativa, mais dinâmica. E tinha uma outra relação com ela, que era uma relação, entre aspas, oculta. E essa relação oculta é que é o que eu vou revelar para você nesse nosso Ichigo Ichie. Tanto minha mãe como eu por ser filha dela e ela por ser ela mesma, tínhamos a mesma compleição física. Então, o que é compleição física? O mesmo aspecto, né? O aspecto físico. Dentro desse mesmo aspecto físico, nós tínhamos a mesma configuração, no sentido de que a minha configuração era muito semelhante à dela, se bem que ela não tinha tantos problemas quanto eu
tive, porque ela nunca teve bronquite, ela nunca desenvolveu uma bronquite, então ela nunca precisou de uma medicação de broncodilatador. Mas eu, a partir dos 2 anos, já fazia parte da minha realidade. Então, a minha história é um pouco diferente da dela, porque a minha história ela foi acrescida de problemas que minha mãe nunca teve, ao passo que todos os problemas que ela teve também estavam na minha configuração. E é isso que é importante nós discutirmos hoje, por isso eu estou aqui neste canal aberto com você. E não chamaria sua atenção para mim se eu não tivesse algo útil e importante que eu sei que irá contribuir com o seu quebra-cabeça que você está montando, né? Porque se você está aí do outro lado, é porque você está também montando um quebra-cabeça e está procurando peças que se ajustem, como eu fiz, depois de um determinado tempo. Mas até os 25 anos eu segui o caminho que minha mãe também seguiu, né? Seguimos o mesmo caminho, que era a vida mundana. Só que ela com 25 anos se tornou mãe e eu nasci. Eu com 25 anos, eu fali e não pude fazer absolutamente mais nada, além do que ficar orando e pedindo pelo amor de Deus para me mostrar o caminho para que eu pudesse sair de onde eu estava. Isso eu já falei nos nossos Ichigo Ichi anteriores. Nesse, eu vou focar o quê? Para você ter uma ideia do que significa karma, então eu vou te colocar bem aberto, né, como foi a minha história. Aos 18 anos, eu tive um apendicite suporado. Ela suporou, ficou muito tempo, eu tive uma peritonite gravíssima, fui operada de uma forma tardia e passei 2 meses da minha vida lavando intestino no Hospital Matarazzo. Minha mãe, aos 18 anos, ela também teve um apendicite, mas foi um apendicite normal. Então, você vê que na mesma hora, né, do relógio dela, o meu também marcou a mesma hora, só que agravado. Quando ela fez mais ou menos uns 20 e poucos anos, quase 30, ela teve eu acho que foi um tumor de ovário, alguma coisa assim. Eu tava, quase uns 30 anos. 25, 11, uns 36 anos ela teve um cisto de ovário ou um tumor de ovário, não sei. Ela fez uma cirurgia, tá? E retirou, disse que era do tamanho de um chuchu. Muito bem. Eu, quando estava mais ou menos com a mesma idade, uns 27 anos, estava me aproximando aos 27 anos, eu também tive o mesmo problema de ovário. E aí é que entra as semelhanças e as diferenças entre duas mulheres. Por quê? Porque minha mãe, ela dizia assim, você tem que deixar o corpo se resolver. Você não pode ficar dando muito estímulo para o corpo. Você tem que deixar o corpo responder sozinho. Eu olhava para dentro e falei, meu, se eu deixar o corpo responder sozinho, vai dar óbito isso aqui. Porque a coisa está feia. Então, eu tenho que interferir nesse processo. E quando ela me via fazendo as minhas práticas, porque aí eu já avancei no tempo, tá? Depois dessa apêndice suporada, eu realmente fiz uma linha reta, um foco reto e fui buscar realmente o que era importante para cortar esse karma. Muito bem. Quando eu comecei a caminhar dentro de um outro mundo, de um outro universo que não tinha absolutamente nenhuma relação com o mundo que eu vivia, que minha mãe vivia e que todo a minha realidade vivia, mesmo eu tendo o mesmo relógio que o dela, porque nós tínhamos a mesma compleição e tínhamos configurações muito semelhantes, só que a minha agravada. Então, eu tive uma apêndice suporada. Quando chegou no relógio do cisto de ovário, eu também, mesmo sendo professora de yoga na época, já tendo mudado a alimentação, mesmo assim o relógio marcou.
e eu tive um cisto de ovário. Só que como minha realidade era outra, eu já fui buscar meios para resolver aquela situação. E o que deveria ter sido uma cirurgia, né, pelo relógio da minha mãe, não foi. E eu reverti o processo. Depois, se for importante, eu até te mostro o ultrassom que eu tirei na época. O cisto, ele era um cisto aquoso e era praticamente quase que do tamanho da bexiga, cheia, tá? E eu reverti o processo e acabou, e a história encerrou aí. Continuei as minhas práticas, continuei as minhas disciplinas, mesmo sob pressão da minha mãe, que ela achava que eu ficava muito tempo fazendo exercício e que eu devia deixar o corpo resolver as coisas sozinha. E eu já, por minha vez, eu falava, você tem que treinar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque eu já sabia para onde aquilo estava indo. Porque quando eu comecei a treinar, o relógio dela, quando ela fez 40 anos, deu um... Como é que eu vou falar para você? Tá, eu vou falar de uma forma que não me machuque, tá? Ela foi mastectomizada aos 40 anos. Isso foi um trauma muito grande. Eu tinha 15 anos e aquilo foi chocante para mim, porque eu não sabia como lidar com isso. E isso foi um agravante muito grande na minha saúde e na minha configuração, por causa do sentimento e todo o meu histórico, tá? Muito bem. Quando eu estava com 40 anos, eu também tive o mesmo diagnóstico. E estava indo para o mesmo lugar. Então, eu estava a caminho de uma mastectomia. Mas eu falei, não, né? E foi uma situação muito complicada. Por quê? Porque pela medicina e pela ciência, tinha que ser encaminhada imediatamente para uma cirurgia para fazer uma mastectomia radical preventiva, na melhor das hipóteses. Mas eu falei não. E fui buscar. Ninguém queria botar a mão, ninguém queria... tinha solução. Mas, na época, um amigo que hoje já não está mais nesse mundo, e que ele tinha tratamentos que nem a medicina científica chinesa, que é a medicina tradicional chinesa, tinha tratamentos. E esquece a medicina científica alopática, porque ela também nunca tem tratamento, ela só tem meios de melhorar o seu quadro, tá? Então, aquilo está com problema, vamos tirar aquilo, o seu problema acabou. É assim que funciona. Então, esquece a medicina alopática. A medicina tradicional chinesa também não tinha, apesar de científica, também não tinha tratamento. Mas este meu amigo tinha tratamento. E aí eu disse assim, você tem? Ele falou, sim, tenho. E você? Né? Tem sangue frio e coragem para fazer o que precisa ser feito? Eu falei, ela falou comigo. Tá bom, então a gente se encontra. Aí ele viu, fez o diagnóstico, examinou o que estava acontecendo e me receitou umas bolinhas chinesas, né? Uns remedinhos chineses que eu não vou mostrar a receita, porque vai que alguém olha e fala, ah, que legal, vou tomar, entendeu? Não vou mostrar a receita. Mas eu fui na Chinerva, que era uma farmácia de medicação tanto para fitoterapia chinesa como para medicina tradicional chinesa. Tinha a Chinerva, né, que é a Chinerva, né, China com erva, farmácia. Então já tá tudo implícito. Fui lá, eu paguei na época R$5 cada vidrinho, né, e tinha que tomar as bolinhas de manhã, de tarde e de noite, um X número de bolinhas. Eu comecei a tomar essa medicação no meu primeiro exame de admissão na USP, terceiro ano de nutrição. É lógico que, quando eu cheguei lá para fazer esse exame de admissão, eu tinha que fazer uma escolha. Lá no astral, no espiritual. Ou eu entro na USP e coloco na minha lápide, então aqui jaz a Velsa, estudante da USP Nutrição, ou eu esqueço a USP, a minha graduação, e recupero minha saúde. Eu escolhi viver, né? Porque eu não tenho
pouco de interesse de ter na minha lápide que eu fiz nutrição e que eu cursei na USP, tá? Eu quero outra, se tiver que botar uma lápide, bota meu nome e já tá bom. Mas quando chegar a hora, não naquele momento. Muito bem. Então eu fiz esse voto e troquei. Eu troquei e comecei a tomar a medicação. 40 dias depois, um adenoma que pegava 1/3 da mama desapareceu assim, ó. A mama ficou limpa. O oncologista olhou e falou, nossa, é incrível, nós operamos uma menina de 25 anos a semana passada, entendeu? Com o mesmo problema, mas o que foi que você fez? Porque quando eu falei para ele que eu não ia seguir os protocolos da oncologia, ele falou, pode tentar as suas velas vermelhas, suas galinhas pretas, porque é assim que é visto, tá? Eu falei, tá bom, então eu vou para as minhas velas vermelhas e as minhas galinhas pretas. E aí, quando deu certo, eu voltei, nossa, mas o que foi que aconteceu? Como é que você fez, né? Eu tive vontade de dizer para ele, foram as galinhas pretas com as velas vermelhas, mas eu não tenho essa delicadeza que ele teve. Então, eu preferi dizer, olha, foram essas bolinhas de fitoterapia chinesa. Aí ele olhou e falou, nossa, que incrível, né? Esses chineses são realmente incríveis. Ó, nossa, parabéns, boa sorte e ó, tchau. Entende como funciona? Então, essa é a questão entre mãe e filha, mesma compleição, características, né, de configuração semelhantes, relógio kármico marcando hora, mas pensamentos diferentes, atitudes diferentes, espíritos diferentes, mudou completamente o resultado. Porque enquanto ela teve um resultado, eu obtive outro resultado totalmente diferenciado. Minha mãe só teve problema até aí, né? Ela mastectomizou e só teve problema até aí. Eu não. Eu continuei tendo problema. Lembra que eu falei que as minhas condições eram diferentes da dela. Eu já nasci com, né? Nasci não, né? Mas dos 2 anos em diante eu comecei a ter problemas mais sérios, como foi a bronquite, a medicação. E isso foi somando. Então eu tive uma hérnia de hiato de 1 centímetro. Aí, lógico, os procedimentos seriam, primeiro, tomar uma medicação absurda, que era uma lista, né, enorme, era um pergaminho de remédios que eu tinha que tomar, para fazer contração muscular, para fechar a musculatura, né, do esôfago e estômago. Falei, esses médicos não têm a menor noção, porque eu já tinha uma contração muscular muito grande por causa de um quadro hipoglicêmico que eu apresentava na época. Então, a hipoglicemia já te dá essa contratura toda muscular. Eu vou tomar um negócio desse? Vou acabar, vou morrer. Eu falei, de jeito nenhum eu vou tomar isso. Mas os médicos, eles não veem isso. Eles não veem o todo. Ele viu que se tem uma flacidez ali, e toma uma medicação, olha, inteligentíssima, só que essa medicação vai atuar em toda a musculatura, ela não é específica, ela não vai só ali, ela vai em toda a musculatura esquelética. E os vasos, né, tanto as artérias como as veias, elas também são musculatura lisa, mas é musculatura. Imagina o estrago que isso ia fazer. Aí eu falei, não. Aí eu fui no web. E eu falei o nome dele? Deixa assim. Aí eu fui lá e falei, olha, você tem tratamento? Ele falou, eu tenho. E você vem aqui. Aí eu fui lá. Ele fez um Qigong em 2 pontos. Por quê? Porque flacidez é falta de energia. Então, o músculo tem tônus porque tem energia. Já falamos isso em Iti anterior. Então, o músculo tem tônus porque tem energia. A energia escoa, o músculo fica flácido. Então, você quer devolver o tônus muscular, é só você aumentar o fluxo de energia nesse tecido, que aí a energia indo, o sangue também vai, porque sangue e energia é como homem e sombra, quando um vai, o outro vai, quando um não vai, o outro também não vai. Então, se tem sangue, tem energia, se tem energia, tem sangue. Quem é o primeiro? Não importa, só sei que os dois andam juntos. E quem aciona? O movimento.
Então, o movimento faz com que a energia vá para poder animar o movimento. E quando a energia foi para poder animar o movimento, o sangue também foi, porque ele anda junto. Então, você entendendo a fisiologia do sangue, movimento e energia, é muito fácil de você concatenar o que realmente é bom para você no seu momento de vida e como você resolver isso, porque não é nada além disso, tá? Muito bem. Então, eu fui lá, ele colocou energia, porque ele era mestre de Qigong, então ele projetava energia com a ponta dos dedos. Saí de lá, já não tinha mais regurgitação. Eu já não tinha mais o refluxo gástrico. Então, qualquer outra coisa que fala, ah, mas então você está com refluxo, você vai fazer o que vai passar? É tudo paliativo, porque se você faz a coisa certa, bota a energia ali, fecha na hora, porque você recuperou o estado original do corpo. É tudo muito simples. Sabe quando que eu voltei a ter hérnia de novo? Nunca mais. Sabe quando que eu voltei a regurgitar de novo? Nunca mais. Sabe quando que eu voltei a ter refluxo gástrico? Não tenho. Por causa da ação correta. Certo? Então, para concluir isso, né, mãe e filha, né, semelhanças e diferenças, então as semelhanças seria o karma, o relógio biológico, lembrando que karma é uma herança que o pai e a mãe passa para o filho, tá? Então, se for um tributo, né, o filho se enaltece. Mas se for muito pesado, pode ser que o filho não aguente e sucumba. Mas todos nós que estamos aqui, estamos para vencer o karma, no sentido de negociar ele até que ele desapareça. E isso é possível. O Tao, ele te dá o caminho virtuoso, que é justamente o caminho do meio, para que você possa passar por essa vida, cumprir com o seu propósito, oferecendo condições que as sementes kármicas não vão encontrar afinidades para germinarem. Afinidade é o que você oferece a uma semente para ela germinar. Então, uma semente precisa de água, que é a umidade, ela precisa de sol, que é o calor, ela precisa de um solo fértil, que é a terra. Então, tudo isso são afinidades. Quando se junta tudo isso e uma semente viva, ela vai germinar. Mas se você não dá essas condições para ela, ela não germina. E depois de um certo tempo, o que acontece com a semente? Ela morre. Né? Ela morre. E aí ela não tem mais aquele poder de germinação. Vou temperar um pouco mais, tá? Um bija. O que é um bija? Bija é o som semente de cada chakra. Então, por que som semente de cada chakra? Se você entende o que é uma semente, então você vai entender que esses bijas, que são os sons de cada chakra, são as sementes sonoras de centros de forças que estão relacionados ao nível de consciência. Então, cada chakra está relacionado a um nível de consciência. Nós temos 7 chakras, contando com o 8º, vamos parar na abstração, e somando tudo isso, você vai ter a consciência original, né? Que é ser um ser consciente. Lembra, tem a consciência clínica e a consciência espiritual. Clinicamente somos conscientes, mas espiritualmente muitas pessoas ainda estão dormindo. Então, dentro de semelhanças e diferenças entre duas mulheres que, por uma questão kármica, tinham o mesmo relógio, quando o espírito é diferente, mesmo tendo a mesma equação, você pode mudar a equação e chegar a um outro resultado. Então, o resultado da equação da minha mãe
foi muito diferente do resultado que eu estou tendo nas minhas equações. Ok? Então, se você tiver dúvida, pergunta, né? Alguma coisa você me pergunta, você fala, vamos fazer um diálogo, porque senão fica só um monólogo, né? E aí você vai me dando feedback, olha, já tem bastante gente aqui, eu tô vendo. Ah, nossa, bastante gente mesmo, né? Eu sou muito agradecida a todos vocês, né? Tem nomes que eu não sei falar e aí eu não quero falar de forma que não está certo. Mas tem uns que eu sei, né? Quem é a Gigi, a Anhele, obrigada. Ailton, grande amigo. Boa tarde, Ailton. Tem o Maico, que também é uma pessoa muito especial. Boa tarde, Maico. Giuseppe, sei falar. Aí os outros eu não. Ah, tem o Cid também, que é uma pessoa bastante querida. O Cid foi um dos meus primeiros alunos. Então já temos algumas décadas aí, né, Cid? Então tá. Então, por hora, nós vamos, né, dar uma pausa. Nesse Itigo Itie a gente conclui ele. Essa peça do quebra-cabeça é uma peça muito importante, porque muitas coisas foram ditas através dessa história que eu contei, porque eu uso histórias, né? Eu falo sobre temas que é para, através deles, se ver algo que não pode ser dito, não pode ser explicado, mas pode ser compreendido. Então procure ver além do que foi dito, porque é isso que é importante. E esse tempo que nós passamos juntos, nós falamos sobre a história de duas mulheres que karmicamente estavam envolvidas e, através desse envolvimento, a mesma história com resultados diferentes, né? Isso que é importante, tá bom? Então, Matane. A gente se encontra de novo? Olha, no Ikigai, né? No meu canal Velos Moreski, lá nós temos a vida Ikigai. Te encontro lá? Se você se inscreve, você faz o voto de viver o seu Ikigai, que é a sua missão de vida. Se você cancela a sua inscrição, você não manteve o seu voto com você mesmo, né? Então, faça esse voto de viver a sua missão, o seu Ikigai, o seu propósito de vida. E aí você vai ser mais um, né, Ikigai-ka dentro de 200, agora somos 230 Ikigai-ka. É bastante gente já, né? Imagina. Se são 230 gotas, mas e se são 230 planetas? Do tamanho de Saturno, por exemplo. Aí é muita coisa, né? Se forem gotas de água, mas se forem planetas do tamanho de Saturno, então não é o número, né? Mas o tamanho da unidade. Então, Matane.